Alô, muito boa tarde, meu povo. Bem-vindo a mais uma análise do mundo cripto. Eu estou aqui no Bitcoin semanal e eu já queria te dar logo uma notícia de cara. Desculpa ser eu dar essa notícia para vocês, mas vocês não vão ficar rico comprando BTC agora, tá? E é simples, né? O nosso ciclo já está terminando, tá certo? Bitcoin hoje, ele é cotado aqui a 102.700 agora nesse momento, tá bom? E eu queria mostrar para vocês, não só falar isso para vocês, né? É, o porquê de vocês não ficar rico, mas sim onde comprar Bitcoin para você ter uma real chance de multiplicar o seu patrimônio no próximo ciclo, tá? E aí eu vou partir dessa análise aqui. Inclusive essa aula eu tenho gravada no meu curso, tá? Eu vou refazer ela com vocês aqui agora, que é uma demonstração de uma aula que eu tenho nesse curso que eu tenho de análise gráfica, tá? Então, gente, vamos lá. Pegando o BTC no semanal aqui, tá? Se você tiver uma simples noção de análise gráfica, tem como você no próximo ciclo pegar uma multiplicação boa no seu patrimônio, tá? Mas não vai ser comprando agora, tá bom? Então vamos lá. Semanal Bitcoin, certo? Para isso, o que você precisa saber? Primeiro, é, primeiro você tem que saber configurar o RSI, tá? Que para quem é do mundo cripto, do mundo da análise gráfica é fácil, tá? Se você não sabe, procure saber aí como você instala, coloca o RSI no seu TradingView ou até na sua corretora. Isso não é difícil de fazer, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Vamos falar de ciclo de Bitcoin. O que acontece? O Bitcoin ele entrou no bull market, né? Desde o dia 9 de janeiro de 2023, certo? Ele fez essa barra linda de alta aqui no semanal, certo? Engolfando a última barra de alta que foi aqui em novembro de 2022 e em 9 de janeiro ele deu início, 9 de janeiro de 2023 ele deu início a o bull market dele, certo? E desde então já se passaram, né? Desde aqui dos 15.500, nada mais, nada menos que 900 e 938 dias, tá? E o Bitcoin nesse período ele teve uma alta de 600 e mais ou menos, eu vou cravar aqui 615%, 600%, tá bom? Então a gente está há mais de 900 dias subindo 600% no Bitcoin, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não vai subir mais? Não, ele pode até subir. O que eu quero dizer com isso é que comprando aqui nesse momento, você não vai multiplicar o seu patrimônio, tá? Por quê? Vamos lá. Do jeito que ele está aqui, querendo corrigir nas 102.800, ele me parece que vem fazer um reteste aqui perto dos 100k, ou quem sabe aqui até na casa dos 95, que é a EMA 20 no diário, tá? Para poder pegar uma força para subir, tá? E mesmo que ele suba, que ele não só faça o reteste do topo aqui nos 112, que pessoalmente é o que eu acredito que ele vai fazer, ele volte para buscar essa liquidez e volta para iniciar o bear market. Mesmo que ele não faça isso, ele tem uma possibilidade, eu já tracei essa Fibonacci em outros vídeos, não vou traçar agora, mas ele tem um primeiro alvo aqui plausível na casa dos 135k, tá? Então vamos supor que você, mesmo que o Bitcoin volte aqui para o suporte dele, que eu acredito ser aqui na casa dos 100 mil, você consiga comprar ele ainda a 100 mil dólares, tá? Então vou botar aqui 100 mil e vamos supor que ele vá bater o alvo lá dos 135 mil, né? Então a gente tem aí possíveis 35% de alta. Claro, se você tem muitos milhões, 35% pode fazer diferença. Mas eu estou falando aqui para a grande maioria que não tem, né? E para a grande maioria que precisa multiplicar o patrimônio, tá certo? Então, comprar aqui eu não vejo como uma boa opção. O que eu faria, né? Na verdade não é o que eu faria, o que eu já estou fazendo é acumulando dinheiro, tá? Com pequenos trades, mirando já no próximo ciclo de alta. Isso ainda vai demorar, né? A gente está hoje em junho de 2025, muito provavelmente vamos ter até isso acontecer, né?
final de 2026, início de 2027, mas é assim que a gente tem que ver as coisas, no olhar de longo prazo, tá bom? Então eu queria dar esse presente para vocês aqui, que está na minha aula do curso, porque assim, só essa aula já valeria para você comprar o curso. Mas eu resolvi disponibilizar ela aqui para você, mesmo não comprando, né, ter acesso a esse tipo de conhecimento que eu mesmo, depois que me dei conta, se tivesse feito, estaria muito bem agora, tá? Vamos lá. O que eu quero que vocês atentem é para quê? O Bitcoin, ele vale a pena comprar quando? Quando ele volta para a sobrevenda semanal dele, tá? E a sobrevenda semanal dele está marcada aqui no meu RSI, certo? Eu tracei aqui o último fundo dele no RSI, que está aqui entre 31 e entre 26, tá? É uma região entre 31 e 36, foi o último fundo no RSI. Mas olha só, quando ele fez esse fundo aqui no RSI, que foi exatamente aqui em meado de junho de 2022, tá? Ele chegou na sobrevenda semanal do RSI, o preço foi ali na região dos 17.500, 18 mil. Tá? E depois, isso foi em junho de 2022, e depois ele, em novembro de 22, também alguns meses depois, ele veio aqui, passou esse preço, né, varou para baixo aqui os 17.500 e veio a ter aqui os 15.500. Tá? Mas vejam bem, se vocês tivessem usado esse parâmetro aqui de sobrevenda semanal e comprado aqui, tivesse dado all-in aqui nos 18 mil, 18 a 20 mil, né? Vamos botar essa região de 18 a 20 mil. Olha só que beleza que ia acontecer. O preço ia vir aqui nos 15.500, logo depois ia ter recuperado, tá? E vocês simplesmente iam pegar uma multiplicação de patrimônio, né, no próximo, nesse ciclo que se iniciou em janeiro de 2023, de 600%, certo? Então, você tendo comprado aqui nessa região dos 17, 18 mil, vou botar aqui na região dos 18 mil, tá? Você já teria uma multiplicação no seu patrimônio de 500%. Isso são 6 vezes, tá? Em 2 anos. É muita coisa. É muita coisa, tá bom? Então, assim, na minha humilde opinião, o único jeito de você ganhar dinheiro de verdade com cripto é você esperando um ciclo de baixa, esperar uma sobrevenda semanal e pegar toda essa multiplicação aqui e surfar, certo? Então, assim, e isso aconteceu só no Bitcoin? Vamos olhar para o Ether, o que aconteceu também, tá? Vamos lá. Ether semanal, certo? Olha só, eu também fiz essa mesma região, tracei essa mesma região de sobrevenda semanal no RSI do Ether. E será que deu certo? Vamos ver. Bom, a sobrevenda que eu tracei do Ether no RSI foi entre 37 e 27, tá? Na região sobrevenda semanal do RSI do Ether, certo? O Ether, ele veio visitar essa região de sobrevenda semanal também no mesmo dia, 13 de junho de 2022, que o Bitcoin visitou também a casa dos 17 mil. Tá? Então, só que o Ether, ele veio aqui na região dos 870 dólares. Tá? Então, o que acontece? Se você tivesse comprado Ether aqui, nessa região aqui, até 1.000 dólares, vamos botar, porque você comprar na agulhada é difícil, mas você comprando nessa região aqui, até 1.000 dólares, olha só o que o Ether fez também. Ele veio de 1.000, veio direto pro 4.000, fazendo 300%, multiplicando seu capital em 4 vezes aí em 630 dias. Ou seja, nada mal, né? Então, eu vejo, na minha humilde opinião, a única maneira de você ganhar dinheiro de verdade com o criptoativo é pegando ele numa sobrevenda semanal. E para isso você tem que ter paciência, tá? Você precisa ter paciência. E olha só o que o Ether fez aqui ainda nesse ciclo agora, né? O Ether fez um topo triplo aqui, eu já fiz um vídeo demonstrando o que aconteceu. Depois que ele fez esse topo triplo aqui em dezembro de 2024,
Olha só onde o Ether veio parar. Eu vou até botar uma seta aqui, ó. Na região de sobrevenda semanal. Eu, inclusive, conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, olha, Ether está exatamente na região de sobrevenda semanal. Aqui é compra de Ether, né? E tanto é que ele só beliscou, e ele me deu tanto a região de sobrevenda semanal, tanto no gráfico, tá? Quanto no RSI, né? Então, o Ether veio aqui nessa região entre 1.400 e 1.300, tanto é que ele só beliscou aqui e já voltou para cima, nada mais, nada menos do que... vamos botar todo o movimento dele, mesmo da agulhada aqui. Já voltou para cima aqui 100%. Tá? Então, olha só, você tendo esse conhecimento da sobrevenda do RSI semanal, se você tivesse comprado o Ether aqui nessa região, você teria já quase dobrado seu capital em 2 meses. Tá? Quer dizer que o Ether não vai continuar subindo? O Ether tá bonito, parece que ele está acumulando para subir, só que você também não vai ficar rico comprando o Ether agora. Tá? Por quê? Porque o Ether ele já fez um topo triplo aqui na casa do 4.100. Muito dificilmente ele vai passar aqui dos 4.100. Então você tem aí uma possibilidade de pegar mais 60% se ele vier até aqui em 4.100. E se ele vier bater no topo histórico dele, que é na casa dos 4.900, você tem mais 30%. Ou seja, 90% ainda, o Ether ainda tem uma proporção até boa, né? Você tem 90% para pegar de valorização no Ether, caso ele volte no antigo topo histórico de 4.900. Eu não acredito que daqui ele vai passar. Se ele não passou até agora, eu acho difícil ele explodir sozinho aqui sem o Bitcoin, se o Bitcoin voltar para fazer um bear. Tá? Mas fiquem aqui com essa região, coloquem o RSI no gráfico de vocês, tá? Vejam aqui onde foi o fundo, tracem uma região de fundo, e quando o ativo chegar nesse fundo, de novo, na sobrevenda semanal, e isso demora muito tempo para acontecer. Por exemplo, o Ether, ele fez isso em quanto tempo? Em 1.036 dias. São 3 anos, tá? Para o ativo voltar na sobrevenda semanal. No caso do Ether, né? No caso do Bitcoin, ele está nada mais, nada menos do que há quantos dias aqui? Vamos ver. Deixa eu botar aqui. Aqui. O Bitcoin ele está há 945 dias subindo, não veio nem perto de visitar a sobrevenda semanal dele. Tá? Você vê que aqui eu tenho esse suporte traçado aqui na casa dos 45 do RSI. Você vê que toda vez no semanal que o RSI voltava aqui para a casa dos 44, 45, era uma excelente compra e sempre foi uma excelente compra para comprar Bitcoin. Tá? Então eu estou falando aqui, em setembro de 2023, ele voltou aqui na casa dos 25 mil, excelente compra. Tá? Quando foi aqui em julho agora de 2024, que ele voltou de novo, ainda ficou sambando nessa região aqui um bom tempo, né? Então, pegou aqui o preço na casa dos 49, 50, entre 50 e 52 mil. Você poderia ter comprado ele nessa região aqui dos 44. E agora, de novo, ele voltou aqui, quando retestou o topo dos 74, ele voltou nessa região de novo aqui, dos 44, dos 43 no RSI. Tá? Então, sempre foram 3 excelentes compras para você ter feito no meio desse ciclo. Tá? Então, a primeira compra teria sido aqui no RSI, a segunda compra aqui nos 25 mil, a terceira compra aqui na casa dos 50 mil, a quarta compra aqui na casa dos 74, 75 mil. Agora não é hora de comprar. Agora não é hora de comprar, porque ele já está fazendo um movimento de exaustão da sua alta. Tá? Então, mais uma vez, no máximo que ele vai fazer é pegar a liquidez no 112 ou ir até os 135 mil. Se chegar aqui, ótimo, mas eu não acredito, mas é só a minha opinião, não leve isso em conta. Seria muito mais vantajoso se você começasse a fazer dinheiro agora, a guardar dinheiro, para quando o Bitcoin voltasse na sobrevenda semanal, você aí sim
comprar e aproveitar. Nem que você não desse o all-in na sobrevenda semanal, mas fizesse um grande aporte na sobrevenda semanal. Você teria a chance de multiplicar muito mais o seu dinheiro. E a gente está falando em que preço, Kleber? Qual é o preço da sobrevenda semanal? Não sei porque depende do topo. Mas vamos fazer duas simulações aqui, tá? Então a primeira simulação é caso o Bitcoin vá até os 135, tá? E aí eu vou usar os últimos ciclos que ele caiu entre 75% e 80% para tirar o preço que ele pode chegar, tá bom? Inclusive eu vou até diminuir aqui mais, chegar isso aqui para cima. Vamos lá. Se for nos 135, um preço para comprar Bitcoin que seria um excelente, ainda é suporte, seria na casa dos 30 mil dólares, tá? Então 30 mil dólares seria hoje o melhor ponto de compra e teoricamente uma sobrevenda semanal do Bitcoin com 76% de desconto dos 135k. Caso ele nem vá lá nos 135k e já pegue a liquidez do 112 e já volte rasgando para um bear market, tá? Aí a gente tem o alvo um pouquinho mais embaixo, que dá na casa dos 25 mil dólares, tá? Ou seja, entre 30 e 25 mil dólares, hoje é uma excelente região de compra do Bitcoin e vai te dar a oportunidade de você multiplicar o seu patrimônio aí por 5, 6 vezes no próximo ciclo. Tem que ter paciência, mas é muito melhor do que você comprar um topo agora e voltar, ver aí nos próximos 2 anos o Bitcoin voltando na sua cabeça 80% e você ficando preso no ativo rezando para ele voltar. Só que você sabe que o bear market do Bitcoin geralmente é mais de um ano e pouquinho é o bear market do Bitcoin. Então, se eu fosse vocês, eu não compraria agora, eu aguardava, começava a fazer caixa para o próximo ciclo, para a próxima sobrevenda semanal, entre 25 e 30 mil, compra, e eu aplicaria boa parte, aplicaria não, vou aplicar quando ele chegar, boa parte do meu capital entre 25 e 30 mil, claro, dependendo do topo, tá, do que o Bitcoin fizer, porque o que eu estou falando aqui é o que eu acho, mas ele pode ir em 200 mil, pode ir em 500 mil, tá? Mas a minha opinião é que ele não vai passar muito dos 135 se ele for lá, né? O que eu acho mesmo é que ele vem pegar a liquidez nos 112 e já volta para fazer o bear market, porque ele já está há mais de 900 dias subindo. Mas ele faz o que ele quiser. Bom, tá aí o meu conselho, preço de compra entre 25 e 30 mil para você pegar uma multiplicação de capital no próximo ciclo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima.